Olá pessoal, tudo bem? Eu vou resolver a questão de número 5 da segunda semana do PET de Química do terceiro ano. A questão diz o seguinte: com base na fórmula estrutural, determine a fórmula molecular e calcule a massa molecular do composto abaixo. Então ele dá a fórmula estrutural, tem uma parte aqui de fórmula condensada e o restante em estrutura de linha. Então, a gente precisa transformar isso numa estrutura onde todos os átomos estão explicitados para a gente poder contabilizar a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo esqueleto carbono-carbono. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 átomos de carbono, ok? Sendo esses aqui, ó, esses três aqui, ramificações. Então, eu vou primeiro desenhar esses 8 da cadeia principal. Bom, nesse caso eu desenhei todos os átomos de carbono, esse primeiro aqui é esse daqui. Esses três aqui embaixo estão fáceis de identificar. Aqui tem uma dupla ligação, ó, então eu vou colocar. Aqui também tem outra dupla ligação, eu preciso colocar. E agora eu vou colocar o átomo de oxigênio aqui, ó, que está fazendo uma dupla ligação com esse carbono. E também tem um hidrogênio nesse carbono. Então, coloquei ali. Vamos completar agora a quantidade de hidrogênios referentes a cada um dos carbonos. Esses carbonos aqui da ramificação dos grupos CH3, eles precisam dos seus 3 hidrogênios. Então, eu vou colocar aqui. Está aqui. 3. Ok. Tem esse daqui também, ó. Ainda faltam 3. Ok? Esses hidrogênios que eu acabei de colocar foram os hidrogênios que já estavam aqui, ó, nesses grupos CH3. E tem o outro hidrogênio aqui também que já estava ali no grupo funcional. Agora a gente precisa colocar os hidrogênios que estão faltando nos outros carbonos que estavam aqui, de certa forma, escondidos na estrutura de linhas. Então aqui, ó, vamos contabilizar. Esse carbono aqui, ó, ele fez 2, 3, 4 ligações. Então, esse carbono não precisa mais de hidrogênio. Esse carbono aqui, ele fez 2, 3 ligações. Então, ele precisa de um hidrogênio, certo? Esse carbono aqui, ó, ele fez 1, 2, 3 ligações. Então, ele também precisa de um hidrogênio. Esse carbono aqui, ele fez 1, 2 ligações. Então, ele precisa de 2 hidrogênios. Ok? Esse carbono aqui, ele fez 2, 3, 4 ligações. Então, ele não precisa de nenhum hidrogênio. Esse daqui, ele fez 2, 3. Então, ele precisa de um hidrogênio. Ok? Então, todos os carbonos estão satisfeitos, estão com seus octetos completos. Então, agora a gente pode contabilizar isso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 átomos de carbono, ok? Então, vou escrever aqui, ó. Onze átomos de carbono. Agora, vamos contar os hidrogênios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, H, 18. E eu tenho um átomo de oxigênio aqui.
Então, a fórmula molecular é essa daqui, ó. Ok? Para a gente calcular a massa molecular desse composto, a gente vai usar a tabela periódica para encontrar as massas atômicas dos elementos. Então, na tabela periódica, diz que o carbono tem massa 12, 12U, o hidrogênio massa 1U e o oxigênio tem massa 16U. Ok? U é a unidade de massa atômica. Tudo bem? Então, a gente vai calcular então a massa para o carbono, para o hidrogênio e para o oxigênio nessa molécula e depois a gente soma. Então, para o carbono, eu tenho quantos átomos aqui? Eu tenho 11. Então, 11 multiplicado pela massa do carbono, que é 12, então eu encontro 132U. Para o hidrogênio, eu tenho 18 átomos multiplicado pela massa, que é 1, então eu tenho 18U. E para o oxigênio, eu tenho apenas um átomo multiplicado pela sua massa atômica, que é 16, então eu tenho no total 16U. Quando eu somo 132 com 18 com 16, então eu encontro que a massa molecular, nesse caso, é 166U. Ok? Então, a fórmula molecular do composto, C11H18O. E a massa molecular, 166U.